Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila The Monk e a make de hoje vai ser toda em tons frios, porque nós vamos fazer a make que tá bombando aí no momento, que é a Glam Makeup. Bora lá? Sim, você não ouviu errado. Se pronuncia Glam Makeup, e tem um U ali entre o L e o M, mas não é a mesma coisa de Glam Makeup. Glam vem de glamorous, algo mais glamouroso. Glam Makeup já é algo mais sombrio, mais marcante, e é uma tendência aí que tá dominando ultimamente a maquiagem, com tons mais frios. Então a gente tem a presença do cinza, do vinho, do marrom mais arroxeado, mais acinzentado, e isso vale tanto para os olhos quanto para os lábios. Estamos vendo também batons mais acinzentados claros, aquela corzinha mais clara. O contorno labial também mais acinzentado, bastante preto, prata nos olhos. Eu particularmente tô amando essa tendência, já usava muito antes de entrar em moda, mas eu gosto bastante. Então hoje a make vai ser toda nesses tons dentro desse universo. Antes de começar o tutorial, eu só queria dar uma explicaçãozinha breve pra vocês. Fiquei sumida novamente aqui no canal, mas foi por motivos de saúde, tá, gente? Eu fiquei doente, tive sinusite e demorei bastante pra me recuperar por causa da diabetes, né? Pra quem não sabe, eu sou diabética, então demora mais um pouquinho o processo de recuperação, mas agora eu já tô aqui 100% e prontíssima pra continuar com os vídeos no canal. Já tô aqui com as minhas sobrancelhas prontas, lembrando que todos os vídeos aqui no canal, nos tutoriais, eu listo bonitinho, passo a passo, aqui embaixo na descrição, com cada produto que eu utilizei. Então, o nome do produto, a variação, modelo, cor, etc. Tá tudo listado aqui embaixo, juntamente com o site em que eu tenho algum tipo de parceria, cupom de desconto para vocês utilizarem. Então, é bem legal vocês darem uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu vou começar pela base. Eu tô aqui já com a minha sobrancelha pronta. Eu fiz ela aqui bem rapidinho, utilizei o lápis de sobrancelhas da Melu, tá, gente? Fiz bem rápido mesmo. E a base nessa Glam Makeup é uma base mais mate. Não é aquele mate dos anos 2016, 2017, que era bem mate mesmo. É um mate mais confortável, mas ainda assim é uma base mais mate. O que particularmente eu gosto bastante quando eu quero uma maquiagem pra durar, principalmente aqui nos dias quentes, onde eu moro no Rio de Janeiro. Infelizmente, maquiagem glow, por mais que seja lindo, aquela base mais hidratante, viçosa, normalmente, salvo algumas exceções, mas normalmente bases assim tendem a não ter tanta durabilidade. Então a base mate ou semi-mate, né, um mate mais confortável, é uma ótima pedida para que você consiga ali uma maquiagem que vai durar ao longo do uso. Já tô aqui com a minha pele hidratada, eu utilizei o hidratante reparador da Salve de sempre, meu queridinho, vocês já sabem, e eu tenho cupom de desconto para vocês usarem lá no site da Salve, vai estar passando aqui para vocês, não esqueça de utilizar e garantir o seu desconto nas suas comprinhas. A base que eu elegi para utilizar dentro dessa tendência Glam Makeup é a base da Mari Maria Makeup, a Velvet Skin, a versão nova, tá? Tampinha laranja. Eu gosto muito dessa versão dessa base da Mari Maria. É uma base mate, mas que não resseca tudo, não sai evidenciando tudo nas nossas peles que a gente quer esconder, na verdade, né? Não quer evidenciar. Deixa o acabamento muito bonito e essa daqui é uma das bases que mais duram na minha pele, gente, assim, maravilhosa. Meu único problema com essa base é a cartela de cores. Apesar de ser uma cartela extensa, ela é meio confusa. A cor que eu tenho aqui é a baunilha, ela tá no tom correto pra mim, porém o subtom dela é rosado até demais, tem muita carga de rosa aqui. Eu tenho que equilibrar um pouquinho pra conseguir utilizar, senão destoa demais do colo e pescoço com o rosto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base, vou depositar aqui no dorso da mão, você pode colocar em plaquinha se você quiser. Coloquei aqui. E eu vou colocar um pouquinho do corretor verde. Esse aqui é o corretivo neutralizante verde da Bounty, para me ajudar a tirar um pouquinho desse rosa, ele não ficar tão ali em evidência. Vou misturar aqui, ó, com o meu dedo mesmo. Vou colocar aqui o que tá no restinho no meu dedo, já aqui na minha pele. E eu vou aplicar essa base com o pincel da Macrylan. Esse aqui é o P05, eu amo esse pincel. Ele me proporciona duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Quando eu quero mais cobertura ou quando eu quero a base mais leve. Por causa das cerdas e do formato do pincel, ele consegue me proporcionar isso. E na Glam Makeup, a gente tem a pele mate, mas não é aquela pele super carregada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a minha base aqui, ó, esticando bem ela, tá? Ó.
Eu consigo fazer isso porque a base da Mari Maria, ela é a base de silicones. Então, o silicone, ele é flexível. Eu consigo, ó, esticar bem ela, deixar ela bem fininha a camada e ter aqui uma cobertura mais legal. Quando eu vi falando sobre essa tendência de make, eu fiquei bem feliz, porque vocês sabem que eu já tô nessa vibe de tons frios faz um tempo e eu particularmente amo. Acho que combina super comigo. E o look que eu quero trazer aqui hoje, né, a proposta é algo, não vai ser difícil de fazer, tá? Não quero fazer nada com um alto grau de dificuldade, mas é o tipo de maquiagem que é simples, mas dá um grande efeito, assim. Então, principalmente se você quiser algo para festas, eventos e você gosta de tons mais frios, eu acho que você vai curtir muito esse tutorial. Então, fica até o final. Base aplicada. Agora, de corretivo, eu vou utilizar o corretivo Fix da Vizela, que é um corretivo que eu gosto bastante. Eu sinto que ele me dá uma cobertura legal, mas sem pesar muito nessa região aqui dos olhos. E aí, a cor que eu tenho é a cor 2, tá? Uma cor que tá errada pra mim. A cor 1 seria a ideal. Mas como eu não tenho, eu vou utilizar a cor 2 com um pouquinho do BT Velvet da Bruna Tavares, da cor Lavender, que ele tem um tom levemente lilás. Eu já até fiz a misturinha aqui, pra dar essa esfriada nele e não ficar tão desigual com o meu subtom de pele. Venho com o pincel A9 da Macrylan e vou pegar aqui, ó, dando batidinhas para aquecer o produto e vou vir aplicando aqui, ó, na região da minha olheira. E eu também vou aplicar aqui, ó, no iniciozinho do olho. Deixa eu comentar algo que eu acho engraçado com vocês nos meus vídeos. Eu recebo alguns comentários me falando que eu não venho com corretivo até aqui e que algumas pessoas se incomodam com isso, tá? Com o fato de aqui ficar sem corretivo, mas não é questão de eu não colocar corretivo nessa área aqui, ó. Eu sempre corrijo essa área com corretivo. A questão é que eu tenho essa região aqui minha, bem no iniciozinho, no final do meu olho, contornando o nariz, eu tenho um afundamento natural do meu rosto. Então não importa quanto eu coloque aqui de corretivo, ele vai amenizar, mas não vai esconder nunca esse afundamento que eu tenho aqui, tá, gente? Então, só pra esclarecer, pra quem vê meus vídeos e fica incomodada com isso, não vai sumir nunca, porque é algo do meu rosto, não é questão só de pigmento, é da estrutura do meu rosto mesmo, sabe? Pro contorno, eu separei aqui o contorno que, na minha opinião, é o melhor contorno nacional por causa das cores, que são cores que são de fato acinzentadas, gente. Como que é difícil encontrar contorno cremoso nacional? Cinza, acinzentado, que seja de fato frio. É muito difícil, tá? Eu tô falando dessa belezinha aqui, que é o contorno In Chic da Contém 1 grama, que eu adoro, é o meu favorito nacional, porque ele de fato é cinza, tá? Ele é cinza, cinza, cinza. Eu vi que a Mascavo lançou tons de contorno que tem lá um tom bem clarinho acinzentado, porém é uma marca muito polêmica, né, gente? Eu acho que quem tá acompanhando aí essa parte de mercado mesmo de lançamento sabe o quão a Mascavo foi polêmica no seu lançamento, foi polêmica depois, então eu fico bastante com o pé atrás de comprar, mesmo sendo uma opção, né, pra quem tá procurando tons frios de contorno nacional. Eu vi pelas resenhas que esse tom ele realmente é frio, mas eu fico meio assim de comprar, além do preço também ser super salgado. Mas enfim, abafa. Eu vou usar aqui o meu da Contém 1 grama mesmo. Coloquei ele aqui, ó, no dorso da mão e eu vou pegando o produto com o pincel e venho aqui, ó, fazendo o meu contorno. Se você é novo aqui no canal, eu gosto de fazer dessa forma por vários motivos. Um deles é o controle de produto, né? Utilizando o pincel dessa forma, pegando o produto aqui e não diretamente aplicando na pele com stick. E também dessa forma eu garanto que não vai criar manchas na minha pele, nem abrir a base ou coisa do tipo. Vou garantir que o contorno vai realmente se fundir aqui com a minha pele. E o contorno desse tipo de maquiagem, ele tá bem presente juntamente com um blush mais frio. Esse estilo de maquiagem mais sombrio, com tons mais frios, foi muito moda, né, nos anos 90. E agora a gente tá vendo esse retorno com uma releitura, né, de como a gente vai fazer. Quem é dark, quem é alternativo aqui, que me segue assim como eu, que eu sei que tem bastante gente que me segue assim, vai curtir essa make. Inclusive, eu adoro utilizar tons frios quando eu quero fazer uma maquiagem sem usar cores, sabe? Ah, não tô afim de usar cores. Eu venho aqui num cinza, num preto, acho que fica muito legal, dá pra fazer
fazer looks bem elegantes e sofisticados com esse subtom. Porém, se você não gosta, se seu subtom de pele é quente e você acha que não te valoriza, você pode utilizar a mesma técnica que eu vou ensinar aqui, só trocando o subtom da sombra, do blush e do contorno, tá? Eu acho que o legal da maquiagem é isso, a gente poder sempre adaptar a técnica com o que a gente gosta. Bom, como eu falei, opções de contorno é bem escasso de achar contornos frios. Eu gosto muito desse da Contém 1 grama, no Contour Stick na cor 1, que é o tom mais claro, mas tem 3 opções de cores muito bacanas. E eu vou aproveitar e indicar também alguns outros contornos aqui pra vocês. O líquido da She Glam, contorno líquido, tem várias opções de subtom frio. Peguei aqui uma só pra exemplificar pra vocês, que é a cor Stone. Tem um subtom aqui mais frio. A She Glam também tem opção de bastão, tá? A cor mais fria, mais clarinha deles é a cor Soft Tan, que é essa daqui, ó. Vou colocar aqui do lado da Contém 1 grama, ó, que também fica bem acinzentado, bem legal no rosto. E de contorno líquido cremoso são esses que eu tenho pra indicar pra vocês, que realmente ficam com, né, o subtom mais frio e tem opções de cores pra vários tons de pele. De blush, como eu falei, os blushes aqui também vão ter essa temperatura mais fria. Eu vou utilizar um que eu gosto muito, só a embalagem que eu não gosto, que a minha tá aqui, ó, quebrada, mas é o blush Silk Skin da Ruby Rose. Ele é um blush em creme. Esse daqui é na cor Plum Petal, que é um tom de malva lindíssimo. Ele fica perfeito nas peles. Olha só que lindo, gente. Tanto em peles mais claras como em peles mais escuras, tá? Eu não sinto que ele tem um fundo muito branco. Então ele fica bem bonito mesmo. E algumas opções aqui que eu separei, além dessa aqui da Ruby Rose, o Silk Skin. Temos esse blush aqui da She Glam, que ele é um duo de blush. De um lado é pó e do outro lado é cremoso. Que é nesse tom rosa bem friozinho. Então é perfeito pra quem tem o subtom aí mais frio ou gosta, né, de blushes mais frios. Tem o BT Plush da Bruna Tavares na cor Mauve, que também é um tom de malva bem bonito. Fica aí de opção, ó. Ele é bem lindo, gente. Eu tô revivendo demais esse blush ultimamente. E uma opção baratinha é o blush em stick da coleção Pepper da SP Colors na cor 2. Ele tem um tom assim bem legal, ó, e ele é mais frio. Você consegue dosar ele pra ele ficar mais suave em peles mais clarinhas como a minha. E mais uma opção que eu gosto bastante é o Lip Mousse da Contém 1 grama na cor Profética. Esse daqui é a mesma coisa. Conforme você for dosando, ele vai ficando mais intenso ou mais suave, mas ele é um blush mais vinho, bem friozinho, ó. Quanto mais você esfuma, mais ele vai ficando rosinha, bem friozinho. Então são ótimas opções. Vou vir aqui com o pincel da Mandy, que é aquele pincel lá da Shein. É o 51015, tá? Eu adoro esse pincel para aplicação de blush. Vou tirar aqui o excesso. Inclusive, gente, vocês querem que eu traga um vídeo com os meus pincéis favoritos atualizado? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu trago pra vocês esse vídeo, porque vocês sabem que eu sou a louca dos pincéis. Eu amo testar pincel e alguns pincéis podem ter mudado. Então, se vocês quiserem que eu traga essa lista atualizada, é só me falarem que eu faço o vídeo. E olha só como que ele fica suave. Fica bem friozinho. Isso aqui para peles frias ou neutras frias é maravilhoso. De iluminador, vocês sabem que a minha vontade aqui seria tacar iluminador azul, lilás, até um rosa. Mas eu vou seguir a tendência, que é a de iluminadores mais prateados, com esse toque mais frio, sabe? Puxando ali levemente pro rosado, levemente pro prata, pro champanhe mais frio. E aí eu vou usar o iluminador da Statera Labs, que arrasa nos iluminadores. Eu vou usar esse daqui, que é a cor Chantilly. É um iluminador bem clarinho, mas que fica lindo, super sofisticado. E eu vou aplicar ele com um pincelão assim, ó, pra ele ficar bem difuso na pele. Esse aqui é o A7 da Macrylan. Vou pegar aqui, ó, o produto. Tiro aqui o excesso batendo e, ó, aplico aqui na pele. E olhem esse glow, gente. Fica lindo, fica bem aparente o glow, mas ele fica mais difuso, ó, não fica tão marcado. Hora de selar a pele. E hoje, pra selar, eu vou utilizar esse pó aqui da Miss Larry, que é o pó solto, textura velvet, translúcido Vegan Beauty da Miss Larry. Esse daqui é na cor 1. Esse é um pó baratinho que vale super a pena. Eu gosto muito dele. Ele vem com travinha. Isso aqui já me ganha, que ajuda demais aqui a evitar muita bagunça. E aí, vocês já sabem,
sabem, né? Eu vou vir aqui com o pincel que eu usei pra aplicar o corretivo e vou tirar aqui, ó, qualquer acúmulo que tenha ficado nas linhas, que é normal acontecer. E com o pincel eu venho aqui, ó, depositando o pó. No restante do rosto, eu vou utilizar a esponjinha de veludo. Eu pego aqui o produto na tampinha, dou aqui, ó, algumas batidinhas para igualar e venho aqui selando a pele. Pele pronta, vamos agora para os olhos. E como eu falei, os olhos nesse estilo de maquiagem são em tons mais frios, até os coloridos, tá? Mais friozinhos. Então um azul mais frio, um cinza, marrom acinzentado, os tons de vinhos arroxeados ficam perfeitos nesse tipo de make. Eu quero fazer uma make hoje em tons de cinza e preto, então eu vou recorrer à paleta Pro Futurist, que eu amo, vocês sabem, da Luisance. Eu vou começar com esse tom aqui de cinza da paleta, marrom acinzentado. Vou vir com o pincel Gama 06 da Levangie, que ele é um pincel de esfumar menorzinho. E esse cinza, ele vai ser aqui, ó, a base do nosso esfumado. Então, o que eu vou fazer, já que eu tenho pálpebra coberta, mais conhecida como pálpebra gordinha? Relaxo o meu olho e vou fazendo aqui, ó, marcações na minha pálpebra fixa de até onde eu preciso vir com essa sombra para ela, o esfumado dela aparecer quando eu tiver com os olhos abertos, relaxados. Venho aqui, ó, fazendo a minha marcação. Agora eu posso esticar minha pálpebra e terminar aqui de preencher essa sombra. Depois de ter pigmentado essa sombra, eu vou tirar o excesso aqui na minha esponjinha para limpeza de pincéis. E com o mesmo pincel eu vou posicionar ele na borda. Começo a vir com leves movimentos de vai e vem pra gente removendo aqui a marcação dessa sombra. Eu faço esse passo inicialmente sem produto, né, sem pegar mais sombra, mas se você achar necessário, você pode vir pegando mais produto e aplicando aqui aos poucos, sempre nesse movimento de vai e vem. Lembrando aqui que eu tô fazendo esse formato mais em V aqui no final, que eu gosto e acho que valoriza o meu tipo de olho, mas se você não gosta, você pode fazer aqui terminando arredondado, tá? Como se fosse um C, pra ter o esfumado mais redondinho, se é o que você gosta. Vai ficar assim por enquanto. Eu sei que o cinza dá essa impressão de que tá tudo manchado, mas calma que com o acabamento certo vai ficar perfeito no final. Agora eu vou mudar de pincel, eu vou utilizar o P13 da Macrylan e eu vou usar uma sombra de outra paleta. A paleta da Luisance, ela tem um preto aqui, mas eu não acho esse preto super preto, sabe? Então eu vou utilizar a sombra preta compacta da Statera Labs. Essa aqui é uma paletinha minha magnética que eu fiz utilizando os produtos unitários, né, compactos da marca da Statera. Mas a Statera não vende essa paleta aqui, pelo menos não por enquanto, tá? Eu espero que no futuro eles vendam. Por enquanto eles só vendem aqueles estojinhos menores. Então, como eu tinha um aqui maior, eu montei esse daqui. Eu vou usar essa sombra aqui, que é a sombra preto pretão da Statera Labs, que é a melhor sombra preta que eu já utilizei na vida. E esse preto eu vou aplicar ele só no cantinho externo. Então eu vou fazer aqui, ó, uma marcaçãozinha, só pra eu saber até onde eu tenho que vir aqui, ó, com ele. E eu vou fazer ele em V, né, na diagonal, por causa do meu formato aqui de esfumado, ó. Fiz aqui a minha marcação, agora eu estico, preencho aqui com a sombra preta, dando batidinhas. Feito aqui a marcação do preto, eu vou pegar o pincel BT10 da Macrylan, um pouquinho daquela sombra cinza da paleta da Luisance, posiciono meu pincel aqui, ó, na bordinha desse preto e com movimentos de vai e vem, a gente vai esfumando aqui o preto. Nessa hora a gente tem que ter muita calma e paciência, porque o que vai esfumar o preto aqui não é o preto, e sim o cinza. Feito isso, volto com o pincel Gama 06 da Levangie e venho, ó, com a mão bem levinha esfumando aqui na bordinha. Agora eu vou pegar aqui o meu pincel que tá sujo de corretivo que eu apliquei para servir de base para as sombras, sem pegar mais produto. A gente vai começar a limpar a borda desse esfumado. Então, ó, com a mão bem levinha, eu venho dando batidinhas. Aqui nessa parte inferior, eu quero deixar marcadinho.
Se você quiser deixar mais esfumado, é só você pegar o pincel e vir esfumando aqui com o movimento de vai e vem e terminar fazendo a limpeza com o corretivo, tá? Aqui no meu caso, ó, eu quero essa parte bem retinha para deixar alinhada essa parte. Vou vir aqui com o corretivo e eu vou delimitar aqui, ó, esse finalzinho da minha sombra. Com o pó compacto e o pincel A29 da Macrylan, que ele é bem pequenininho, eu tô dando aqui já, ó, os acabamentos finais na bordinha do nosso esfumado com movimento de vai e vem. Agora, aqui no canto interno, eu quero colocar uma sombra prata. E aí, eu vou colocar a sombra prata da Statera, que é a Prata Perfeito. E se eu achar que não está brilhante o suficiente, eu coloco algum glitter por cima. Vou pegar aqui a sombra. Eu gosto de aplicar sempre com o dedo. Ó, ela é assim. E eu vou concentrar ela aqui no canto interno e vou subir rente à sobrancelha, porque eu quero que esse tom apareça quando eu estiver com os olhos abertos, ó. Essa sombra prata da Statera, ela é linda. Olha só, gente, perfeita. Venho aqui, ó, com o pincel de esfumar pequenininho e dou acabamento nas bordas dessa sombra. Já vou fazer aqui a parte de baixo dos olhos, aplicando o mesmo cinza da paleta da Luisance que eu apliquei em cima, aqui embaixo. Daí eu já vim aplicando a linha d'água, essa lapiseira, que é um lápis retrátil para olhos da Miss Larry, na cor preto. E vou pegar aqui um pouquinho de preto com a sombra da Statera e vou aplicar aqui só no cantinho externo, abaixo do olho. Pó compacto nas bordas para finalizar. Para finalizar o olho, eu vou utilizar o BT Mello da Bruna Tavares na cor Ocus Pocus, que ele tem esse brilho mais prateado. Vou aplicar aqui, ó, por cima da sombra prata, só para deixar mais brilhoso mesmo. Vou colar agora meus cílios postiços e já volto pra gente fazer os lábios. Voltei com os olhos prontos, vamos agora para os lábios. Eu separei aqui alguns batons que eu tenho, que tem esse subtom mais friozinho. Como eu falei no início do vídeo, o contorno labial mais frio também tá super em alta, então também vou utilizar. E ó, separei aqui alguns batons, tá? O primeiro é o batom líquido Instamatte da Candice Berenice, na cor Cacau Lee. Ele tem um tonzinho mais frio, levemente entre o rosa e o acinzentado. Mas em mim, pelo menos, ele fica bem acinzentado. Eu gosto muito dele, inclusive, durabilidade ótima. Já a cor Castanheli fica um tom mais escuro no meu tom de pele, que é um tom de pele mais claro, tá, gente? Coloquei aqui na mão pra vocês verem. Esse daqui é o batom líquido Instamatte da Candice Berenice na cor Castanheli. Esse daqui é na cor Cacau Lee da Candice Berenice. Olha só a diferença de intensidade deles. Esse daqui é o batom líquido Amanda da Bruna Tavares, que parece até rosado perto dos outros, mas ele tem o fundo mais lilás mesmo, ele é maravilhoso. Esse daqui é na cor Cappuccino, batom líquido Matte Comfort da Mahave. E esse daqui é o batom líquido da Adversa na cor Delícia. Esses tons aqui são tons bem frios e dentro aí dessa temática de maquiagem. Obviamente existem outros batons, glosses e tudo mais em tons mais frios, mas eu quero trazer aqui pro canal um vídeo só focado nisso, pra trazer indicações pra vocês. Hoje eu vou utilizar o batom líquido da Adversa na cor Delícia, acho que ele vai combinar super com a vibe dos olhos. E pra contornar os lábios, eu vou utilizar o meu contorno favorito labial dos últimos tempos, quando eu quero fazer uma boca mais nude, que é o lápis retrátil para lábios na cor Camurça da Contém 1 grama. Já falei muito desse lápis aqui pra vocês, ele é meu favorito assim disparado. É muito difícil encontrar contornos labiais nacionais que sejam de subtom mais frio. A gente cai no mesmo problema do contorno cremoso, né? É bem difícil de encontrar, mas esse daqui, ó, ele é cinza, cinza mesmo, ó. É ótimo. Então eu vou contornar os meus lábios com esse contorno aqui da Contém 1 grama. Fiz aqui o meu contorno e como vocês podem ver, é um contorno labial que fica bem frio. E agora eu vou aplicar aqui o batom Delícia da Adversa. Ele tem esse tom, ó, mais frio. Vou fazer aqui a aplicação e já volto com a make no close para vocês verem os detalhes.
make finalizada. E aí, o que vocês acharam? Eu sou suspeita pra falar, porque como eu disse, eu adoro esse tom mais frio na make. Adoro essa vibe mais dark, mais sombria. E dá pra utilizar também de uma maneira mais simples, né? Apenas um marrom acinzentado no dia a dia, como um esfumadinho, também funciona super se você curte tons frios. E essa make aqui, claro, ela é mais elaborada, então dá super pra utilizar pra um evento, uma festa, uma formatura. Tenho certeza que você vai arrasar se reproduzir. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui pra mim que me ajuda e muito. Considere se inscrever aqui no canal. Aqui tem vídeo novo 3 vezes por semana. E vai lá me seguir nas redes sociais, @camidemãe, que lá eu sempre aviso quando tem algum imprevisto, como esse no caso aí que eu fiquei doente. Qualquer tipo de ocorrência, horário de vídeo, quando sai vídeo novo eu sempre tô avisando por lá. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!